Na minha família, não temos o que comer. Milhares de brasileiros sofrem com a dependência química. Enquanto você assiste a esta mensagem no conforto da sua casa, muitas pessoas estão sofrendo lá fora. Ajude a Arquidiocese de Belo Horizonte a ajudar quem mais precisa. Saiba mais em façoparte.com.br ou ligue 3319-6111 e faça sua doação. Acredite na força da sua ajuda. Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Desejando um domingo muito abençoado, lembrando o segundo domingo do tempo da Quaresma. E assim lembrando, fixar que o tempo passa e nós não podemos desconectar os nossos corações do amor de Deus, por isso aqui estamos juntos, como comunidade de fé, acolhendo a palavra santa de nosso Deus, a exemplo de Maria, que nos acompanha, ensinando-nos e motivando-nos a sermos discípulos e discípulas de Cristo, escutando a sua palavra. Lembro aqui São Gregório de Nazianzo, um bispo do século IV, pregando, ele nos adverte. Vamos participar da festa da Páscoa, por enquanto ainda em figuras, embora mais claramente do que na antiga lei. Vamos participar da Páscoa, diferente da antiga lei, porque a Páscoa legal era, por assim dizer, uma figura muito velada da própria figura. Mas em breve participaremos de modo mais perfeito e ainda mais puro quando o Verbo vier beber conosco vinho novo no reino de seu Pai, revelando definitivamente o que até agora só em parte nos mostrou. A nossa Páscoa é sempre nova. Qual é essa bebida e esse conhecimento? A nós compete dizê-lo e ao Verbo compete ensinar e comunicar essa doutrina a seus discípulos, porque a doutrina daquele que alimenta é também alimento. Quanto a nós, participemos também dessa festa ritual, não segundo a letra, mas segundo o Evangelho, de modo perfeito, não imperfeito, para a eternidade, não temporariamente. Por isso precisamos estar atentos, como agora, acolhendo a palavra santa de nosso Deus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Amados e amadas de Deus, ali estavam Pedro, Tiago e João, num lugar à parte, sobre a alta montanha, onde Jesus se transfigura diante deles. E vem também Moisés e Elias conversando com Jesus, chamados que somos a participar do diálogo mais profundo com o coração de Deus. Encantou a Pedro, que até pediu: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer 3 tendas, para ti, Moisés e Elias. Uma nuvem luminosa, enquanto Pedro estava falando, veio para dizer que o encantamento pelas coisas de Deus se desdobra em obediência. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Esse é o nosso compromisso. É o compromisso de escutar. Os discípulos se assustaram, porque a escuta de Deus retrabalha o nosso coração no mais profundo das nossas raízes. Por isso caíram por terra
com o rosto em terra. Jesus então os toca, dizendo: levantai-vos, não tenhais medo. Não conteis a ninguém, diz ele também, esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Como diz São Leão Magno, o Senhor manifesta a sua glória na presença de testemunhas escolhidas, e de tal modo fez resplandecer o seu corpo semelhante ao de todos os homens, que seu rosto se tornou brilhante como o sol e suas vestes brancas como a neve. A principal finalidade dessa transfiguração era afastar dos discípulos o escândalo da cruz, para que a humilhação da paixão, voluntariamente suportada por Cristo, não abalasse a fé daqueles a quem tinha sido revelada a excelência da dignidade oculta de Cristo. Mas, segundo um desígnio de São Leão Magno, não menos previdente, dava-se um fundamento sólido à esperança da nossa Igreja, de modo que todo o corpo de Cristo pudesse conhecer a transfiguração com que ele também seria enriquecido, e os seus membros, que somos nós, pudessem contar com a presença da promessa e a participação naquela glória que primeiro resplandecera em Cristo, nossa cabeça. A esse respeito, o próprio Senhor disse, referindo-se à majestade de sua vinda: então os justos brilharão como o sol no reino de Deus. E o apóstolo Paulo também completa dizendo: eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Não tenhamos medo. Não nos deixemos acovardar em razão do medo. Ele está conosco. Com ele venceremos. Peçamos a graça de não nos deixar acovardar em nada pelo medo, mas de sermos sempre abertos, corajosos e generosos, nos oferecendo, porque nele, nos oferecendo, seremos todos redimidos e vitoriosos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria da ermida, da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa Igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira